Boa noite, boa noite, boa noite. Vou esperar vocês entrarem pra gente poder conversar. Hoje nossa live será ótima com a doutora Ludmila. Vou chamar as meninas. Tá bom. Calma aí. Boa noite. Amadinha. Oi. Tá me ouvindo, tá me vendo? Estou. Olá. Hello. Amiga, sabe o que Olá, você boa faz? Eu noite. tive uma ideia. Pega o papel e bota assim, escreve. Oi. Vou chamar a nossa Eu posso convidada, fazer. tá Posso bom? fazer em Libras. A Pri Oi, tá rouca. tudo bem? Oh, meu Deus. Melhor. Posso fazer. Vamos fazer a interpretação em Libras comigo. Boa Verdade. noite. Boa noite, Olá, doutora. amigo. Boa noite, Oi. doutora. Tudo bem? Que prazer imenso estar aqui conversando com vocês hoje. Igualmente. Mesmo. Não, E aí, e assim, qual que é a pauta de hoje? não é isso. Mas antes da pauta, que a gente não tem, eu vou explicar por quê. Essa é a primeira vez em vários meses que não deu problema para entrar. Não Para fala. entrar na live, não Yes. caiu, não Não ficou caiu. escuro, todo Aí mundo vem está aí, ouvindo. rouba. Obrigada, Zuckerberg. Parabéns, Instagram. Então, doutora Ludmila, a gente não faz pauta. É como se fosse uma visita na casa das amigas, sabe? Para tomar um café, para tirar umas dúvidas. Adoro. E aí as coisas vão, assim, vão se articulando. A gente pede que você fique à vontade. Se quiser falar sobre algum assunto específico, a gente também fala. E o pessoal do chat também vai participar. E assim, fica à vontade. Eu estou muito animada. Já sentei no sofá, coloquei o pé para cima e bora lá. Sim. Aqui a gente não mostra, né, os bastidores, mas são 3 pessoas com esclerose múltipla. Então, tem dias pra gente que é complicado. A Pri hoje tá rouca, né? A Pri de baixo Eu. do Rio, não sei onde ela aparece para vocês, mas é a Pri do Rio de Janeiro que eu estou falando. Eu passei por um procedimento também para bloquear o nervo. Não entendi se isso deu certo. Estou anestesiada, mas criei outra dor, não entendi, tive que tomar outro remédio. Então, a gente sempre tenta entregar o melhor. Conseguimos? Conseguimos, mas tem um trajeto até aqui. E hoje a gente vai conversar com vocês com a doutora Ludmila, área de saúde, advogada. A gente tem muitos problemas, muitas questões nessa área. Eu mesmo já fui ó, cancelada. Ai, você é muito cara, meu plano, ó, me cortou. Eu tive que entrar com a ação, né? Passar pelo plantão judiciário para poder voltar com o plano. Tava assim, batendo o meu remédio para tomar. E ontem eu tive a feliz assim, eu vou pagar meu plano de saúde, não tinha boleto. Aí eu falei, oi, fiquei preocupada. Com certeza. Entrei em contato, falei, por que não tem boleto? Por quê? Por que não tem o boleto? Aí me responderam, não, que está em negociação para negócio de, né, nova porcentagem de valores. Reajuste, reajuste. Isso. Ah. Eu falei, ok, tudo bem, mas aguardo ansiosamente para o pagamento. Uhum, Entendeu? Porque vai sim. que eles me rejeitam de novo. E Eu tô aí, se sabendo. eles te rejeitam, deixa eu pegar meu carregador aqui. Se eles te rejeitam, pode acontecer por inadimplemento cortar o seu plano de saúde. Então, você jamais deve deixar passar de 60 dias sem pagar seu plano. Então, Entendeu? primeira dica da noite já hoje. Eu fiquei
Fiquei preocupada com isso porque o meu plano, né, ele correu na justiça, foi, né, ressarcido, eu até ganhei ação, Uhum. tá para pagamento, né? Que eu já ganhei até por ter ficado sem plano e agora eu tô sem o boleto. Falei, outra coisa, não aguento Não. agora. Tive que Agora tomar é até uma morfina com tramal. receber esse boleto certinho dentro do prazo. Não ficar Isso. Que beleza, que beleza. Não posso dizer nada. pode, É que eu O já som tá bom, desabafei. doutora? Tá ouvindo a gente? eu Tá tudo ok? tô ouvindo bem. Tá, joia. Gente, eu vou apresentar a doutora Ludmila. Doutora Ludmila, que é advogada, é secretária-geral da Comissão de Direitos de Saúde, Direito Médico da OAB do Mato Grosso. Eu tive a satisfação de participar de uma live com ela. E assim, foi maravilhoso, tá? Foi um momento muito, muito bom para ambos. E o pessoal pedia, vamos falar mais sobre esse assunto, porque é um assunto muito pertinente para todos nós. Muita gente que não tinha a doença, mas tinha um conhecido, tinha um familiar, sabe? Então, assim, ela foi muito norteadora nessas questões. Eu acredito que todo mundo que tem uma doença rara ou que precise tomar uma medicação de alto custo tem muito a ouvir nesse momento aqui da gente. E agradeço demais por você ter aceitado o convite. Porque quando eu falei em alguns grupos, o pessoal, ai, que bom esse assunto, a gente precisa saber, a gente precisa entender. Até vi alguns posts seu falando que a pessoa precisa entender a questão dos direitos de saúde até para conseguir debater, né? Porque muita gente é leigo nessa área. Sim. E a doutora Ludmila facilita muito. Antes de começar, eu queria que você se apresentasse, conversasse com a gente. Eu falei só um pouco, foi um resumo, e é isso. Boa noite, pessoal. Sou Ludmila Ferraz, sou advogada há 13 anos e sou especialista em direito da saúde. Eu falo que a saúde entrou na minha vida para ajudar as outras pessoas, né? Faz parte da minha missão, do meu propósito de ser uma advogada que visa o melhor para o outro. Então, que visa sempre o melhor para o meu cliente. E eu encontrei nas redes sociais uma forma de ser uma porta-voz do paciente que necessita de um acesso a um tratamento de alto custo. A gente sabe que hoje, independente se você é paciente SUS ou se você é paciente plano, alguma hora você vai entrar em conflito com o sistema, seja ele público, seja ele privado, para você conseguir lutar pelo seu direito ao tratamento. A gente sabe que o direito da saúde, ele é um direito constitucional, né? Tá lá na nossa Constituição, no artigo 196, no artigo 5º, que fala sobre que o direito é dever do Estado. Então, se ele é um dever do Estado, e se o plano de saúde, por ser uma saúde complementar ao SUS dentro da Constituição, está lá, que ela também vai fornecer, que ela vai prestar um serviço em saúde, a gente tem que aprender a brigar por isso. E não é brigar de uma forma barraqueira, gritando, fazendo palavrão. Até a gente, de vez em quando a gente tem vontade, né? Mas é brigar com informação. Cada vez mais que o paciente se informa sobre os seus direitos, mais ele busca autonomia no seu próprio tratamento. Então, o médico não passa ele para trás, o sistema, seja ele público ou privado, passa ele para trás, nem o advogado passa ele para trás. Que quando o paciente, por exemplo, nós estamos aqui, todas vocês possuem esclerose múltipla, certo? Todas vocês sabem que a esclerose múltipla ela tem um protocolo de diretrizes terapêuticas no SUS. E que tem também o rol da ANS no setor privado. Então, vocês sabem quais são as medicações que vocês podem fazer uso. Acredito eu.
Por quê? Porque esse conhecimento, essa informação salva vidas. Verdade. E primeiro de tudo, qual vida a gente tem que salvar? A nossa, do nosso tratamento. Então, Mudo. Não estamos ouvindo, doutora. oi? Agora voltou. Voltou agora. Eu deixei com a mão aqui, o Instagram perguntou se eu queria fazer alguma coisa e eu apertei, então também tem sido isso. Então, quando a gente busca os nossos direitos, quando a gente busca aprender, quando a gente entende a informação, a gente sabe o que é o melhor para nós mesmos, né? Hoje eu estou como secretária-geral da Comissão Estadual de Direito da Saúde e Direito Médico, da OAB Mato Grosso. Sou vice-presidente aqui na minha cidade também, da OAB local, nos assuntos relacionados a direito da saúde e direito médico. Então, eu gosto muito de estar por dentro, de buscar o bom debate, de conversar com as pessoas, e o principal, gente, de informar para salvar a vida das pessoas. Eu sei que isso é o mais importante. Então, eu utilizo as minhas redes sociais como megafone. Instagram, TikTok, eu produzo artigos para um portal jurídico chamado Migalhas. Tem o meu site também. Adoro Você gosta? migalhas. Gosto Então, eu muito. escrevo artigos para Migalhas. Então, o meu foco da minha advocacia não é uma advocacia estritamente particular para eu ajudar só aquela pessoa que pode vir a me contratar. Não. Qualquer pessoa que entrar no meu Instagram, que acessar os meus artigos do Migalhas, que buscar os meus vídeos no YouTube, com certeza, a minha missão é essa, né? Com certeza é fazer com que as pessoas saiam mais informadas sobre os seus direitos relacionados à saúde. Então, estou aqui para isso hoje, para conversar com vocês, para a gente trocar ideia, para a gente realmente levar uma informação de qualidade. Estamos aqui em 10 pessoas. Olha, gente, numa sexta-feira, 9 horas, passou das 9 horas da noite, estarmos aqui entre 10 pessoas que querem ouvir sobre os seus direitos, é algo assim que me deixa, inclusive, emocionada. Então, obrigada pelo convite. Estou aqui para a gente conversar bastante. E só um comentário, vou fazer o meu melhor. O Migalha, gente, é uma plataforma muito interessante. Eu usava ela para estudar, porque eu sou tradutora também. Então, eu busco muito vocabulário, etc. por lá. Porém, você aprende muitas coisas sobre direito em geral. Não é só direito da saúde. Então, você pode buscar muita informação. Tem muita coisa muito esclarecedora e com uma linguagem muito interessante para quem não faz direito ou quem não é advogado. Então, assim, busquem o Migalhas, que é muito interessante. Vamos lá. Tem Instagram, Migalhas? Tem Instagram, tem site também. Que se você assinar ali o newsletter deles, você recebe por e-mail as novidades, os artigos novos. Nossa, eu assino já há muitos anos, eu recebo tudo. Né? Tudo, toda vez que tem novidade, eles mandam. Viu? Pri, se puder, coloca o arroba no chat para o Sim, pessoal, porque deixar. aí a gente segue, eu quero até conhecer. Sim, vamos lá. No, Vou pôr assim. No meu Instagram, se você escrever artigo em algum comentário meu ou no meu direct, vai redirecionar diretamente para a minha página dentro do Migalhas. Aí vocês vão ver todos os artigos que eu já publiquei. Tá então, bom. escreva um artigo dentro do Instagram. Perfeito. Eu sei que Não, gente, depois. Eu queria fazer uma pergunta. Desculpa as meninas, só um minuto, gente, eu prometo. Eu queria saber o seguinte, doutora, porque eu sou enfermeira auditora, eu trabalhava com planos de saúde e era auditoria hospitalar, auditoria em loco, sabe? E assim, eu vivia na questão da ANS, né, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Mas assim, hoje como pessoa com esclerose múltipla, que é utilizadora novamente de plano de saúde, mesmo tendo um problema seríssimo de judicialização há 2 anos, né? Eu precisei fazer outro plano. Mas a minha pergunta é, eu precisei do SUS e o SUS resolveu. Em certas
parte. E agora estou em carência do plano de saúde. Mas a minha pergunta é mais difícil lidar com situações a resolver do sistema público ou mais do particular? Como é essa questão do serviço jurídico nessas duas vertentes? É mais complicado qual das duas? Eu sei, Existe esse patamar? sim, eu sei que todo advogado fala isso, né? Mas eu vou ter que ser repetitiva. Depende. A gente não pode falar que o mais difícil hoje é judicializar contra o SUS do que judicializar contra o plano de saúde. Vai depender do plano, vai depender do contrato e vai depender da medicação. Tem medicações que são mais fáceis, facilitar o processo judicial de serem acessadas via plano, como tem outras medicações que são mais fáceis de vir a ser acessada pelo Sistema Único de Saúde. Eu vou dar 2 exemplos para vocês utilizando as medicações para esclerose múltipla. Mavenclad hoje no SUS é muito mais fácil de você conseguir. É muito mais acessível via judicialização, porque ele está dentro do rol da Rename, que é a Relação Nacional de Medicamentos. O Mavenclad é a cladribina. Não sei se vocês conhecem. Recentemente foi incorporada no... Que não é tão facilitado o acesso assim do Mavenclad via plano de saúde, porque não está no rol da ANS. Então, quais medicações estão no rol da ANS hoje? As mais recentes, né? Ocrelizumab, para esclerose múltipla primariamente progressiva, e o Kesimpta, que o ano passado foi incluído, que é o ofatumumab, que foi incluído no rol da ANS. Então, vai depender muito da medicação, do tipo de esclerose que você tem. É primariamente secundário, secundariamente secundário, né? É a remitente recorrente? Se é remitente recorrente, então a gente tem o natalizumab, que está lá no rol, tanto do SUS quanto também da ANS. Então, tudo é um contexto de depende. E cada SUS, dentro do Brasil, ele funciona de um jeito. Então, tem SUS estadual que são mais rápidos, são mais acessíveis. Tem SUS estadual que é mais desafiador. Então, a gente não pode falar hoje assim, via plano de saúde é mais fácil ou via SUS é mais fácil. Depende do contexto. Do cenário. Eu fui cortada, eu comecei a usar. O primeiro remédio que eu usei pelo plano de saúde foi o Ocrevus, tá? Uhum. Antes disso, todos os meus remédios, mesmo tendo plano de saúde, todos foram pelo SUS. Uhum. Todos. Quando eu fui trocar para o Ocrevus não tinha, né, disponível no SUS aqui do Rio de Janeiro. Ainda não está disponível a nível Brasil. O ocrelizumab Aí, da SUS é apenas judicializado. e quando eu fiz o meu plano, eu não tinha esclerose múltipla. Eu não tinha nenhuma doença, não tinha nem minha filha. Tanto que quando minha filha nasceu, eu ainda coloquei ela no plano, prematura, aquela coisa toda. Então, assim, eu não tinha nada. Depois que eu fui ter esclerose múltipla, né? Fui diagnosticada e tudo mais. E só usei do plano, eu acho que eu fui diagnosticada em 2019. Eu usava para ressonância, para exames, para remédio não. Eu acho que foi em 2023, né, que eu pedi o plano liberou normalmente, só que o meu corpo foi incompatível com o Ocrevus. Isso me gerou várias internações. CTI. A Priscila queria sair de Maceió para me tirar do CTI, porque no negócio estava lá. CTI não sei quantos dias, eu só tinha ficado 3 dias, botaram lá 7. Ou seja, o plano estava roubando a Deus dará. A Deus dará. O plano não, o hospital, no caso, pro plano pagar. Foi isso que eu entendi. Que eu tava fraquinha, assim, sem quase nada, nem plaqueta eu tinha, tá tudo errado. Naquela época eu tava trocando pro Kesimpta. Uhum. Então, quando eu saí do hospital, que eu tive alta, meu plano foi cancelado. Porque já tinha um pedido do Kesimpta e veio lá uma explicação. E na explicação, para ficar assim bem claro, que eu era muito cara, eu tava muito cara para o plano. Que é um absurdo isso. A gente paga plano a vida inteira e na hora que mais precisa, recebe E uma carta. outras palavras, sem ser bonitas, era isso mesmo. Veio lá meu nome completo, vírgula. Você está sendo muito cara
plano, por isso estamos te expulsando. Cancelamento. Plano Aí saúde. você reativou. Aí eu entrei na justiça, Uhum. tá? Contratei advogado, né? Passou pelo plantão judiciário para ser rápido. O juiz de piso mesmo de plantão, eu acho que foi uns 10 dias, foi muito rápido, Muito né? Ele rápido mesmo. acionou no meu plano de saúde, que é a Mil, vou falar aqui, a Mil. É a Mil. Não é uma Mil muito básica, tá? Então, assim, eu já pagava caro antes, mas eu acho que Sim. por conta da doença eles queriam, sei lá, elevar o valor e eles preferiram cancelar. Uhum. Aí, nesse cancelamento, eles me ofereceram outro plano que eu nunca nem vi falar na minha vida. Aí me botaram como se eu tivesse assinado. Aí eu mostrei para os advogados. Eles, não, você não assinou nada. Que plano é esse? Nem eles conheciam, né? Eu já até sei qual é. Me botaram um plano muito louco. Eu já tive casos de clientes que aconteceram a Aí eu mesma falei, não assinei, eu não quero, não quero, não quero, não quero, eu quero o meu plano. Ele sempre foi em dia, sempre paguei, quero o meu plano. E Ele eles disse ainda que dizem que é compatível, né? O seu plano Absurdo. só na não era cabeça deles. compatível, não tinha nada a ver, era muito incompatível, era melhor ficar no SUS. Era muito incompatível. Eu não conhecia, assim, um hospital que estava dentro desse plano. Se eu viajasse, era melhor ficar em casa. Eu falei, não, porque não era um quero. plano só municipal, né? Aí eles colocam os planos que se você Cara, sair e ir para uma cidade limítrofe, você já não é atendido. e outra coisa, o valor era o mesmo. Incrível. O valor era o mesmo para um plano que eu nunca ouvi dizer nem o nome nem de longe. E a prestação de serviço, ó. Precária, Ainda precária. tem isso. Lugares para assim, eu gosto muito de um certo lugar para fazer exame de sangue. Os meus médicos gostam muito da ressonância desse lugar também. Uhum. Não sentia nem o cheiro desse lugar. Tinha outros que eu moro no Rio a minha vida inteira. Eu nunca ouvi falar naquelas clínicas que estavam ali. Eu falei, gente, não vou, não quero. Não quero, não quero, não quero. Aí, acho que com uns 15 dias, o juiz de piso deu. Uhum. A Mil foi obrigada a cancelar aquele que eu nem tinha assinado. Quem que assinou? Ninguém. Eu não assinei. Me ressarciu o plano, aí liberou o medicamento. E agora a gente já tá na parte, né, que eu recebi lá tudo direitinho, ganhou a causa, se não pagar tantos por dia, não sei o quê. Só que agora, nessa altura do campeonato, eu já tô vivendo um ano bem. Isso Uhum. tem um ano. Ainda bem. Aí agora, não tem boleto. Eu falei, já tô tão cansada do remédio, eu falei, cara, A Cuida, gente fica doida. na hora que somar 60 dias de atraso, dentro de um ano, independente se foi por erro deles, quem sabe que não é erro deles, eles fazem isso de propósito, eles podem vir a cancelar o seu plano de saúde por inadimplemento, que é falta de pagamento. Então, cuidado, cuidado. aí o que eu brigo, Marcos? Porque você falou, não briga, eu já quero Começa brigar. o boleto do vencimento. Falou, ó, se o meu Meu vencimento, sei vencimento lá, é dia 1. Hoje eu acho que já são 4. já são 4 dias. E aí, se o mês que vem eles tratarem mais 4 dias, vira 8. Aí o mês que vem vira 16. Você entendeu? Que não pode passar de 60 durante o. É melhor já botar esse print, né? Tipo assim, advogado. É isso aí, já Eles é já fazem outra de merda. propósito. Exatamente. Tipo assim, a gente te bancou por um ano, o juiz disse, bancaloei, mas não quero mais. Vai ficar por inadimplência e não vai poder voltar. Eu entendi isso. E aí, por inadimplência, é a única justificativa que eles têm para expulsar alguém do plano. Aí se eu voltar, eu tenho que voltar com a esclerose múltipla, com uma doença, né? Já. Não é Pré-existente. outro plano. É interessante você perder o plano na altura do campeonato. Você tem que Não, manter esse plano e brigar com unhas e dentes. eu já tô vendo. Eu Meus tô já passando estão por andando. isso. Eu tive que refazer o plano. Tô em carência ainda. Pois É difícil. é. Se você tivesse me conhecido antes, eu não ia deixar você ter perdido o plano. Não é isso, E doutor. outra, eu Oh, meu fiquei Deus. preocupada porque a Mil ela gera token, né? E eu Sim. tomo o Kesimpta, eu dou a receita por 3 meses e eu Uhum. recebo, eu não recebo nenhum, eu tenho que ir num lugar de aplicação, isso, aplicar. Uhum. Então, logo, se eu não pagar, em algum momento desse mês mesmo,
Não vai gerar tudo. Não vai gerar. Não vai, Não vai porque gerar. o Tem que ir registro lá, eu do vi. pagamento era dia 1º, e por mais que quem deu a causa ao atraso não foi você, mas foram eles, isso eles não informam no sistema. Infelizmente. Exatamente. Vai ficar lá suspenso, E porque eu não aparece na tô carteira. Para mim falando, que tá e eu não ativo. tô falando aqui Mas exclusivamente do plano que você está falando. Eu tô contando todos, porque o modus operandi é o mesmo, uhum, tá? Sim. Em todos. Depois de um tempo, se você está dando custo para o plano, que eles entendem aí como sinistralidade, eles começam a utilizar desses subterfúgios para fazer com que a pessoa desista. Mas sim, mas eu não vou desistir, que eu não sou uma desistente. Eu desistir, continuo. E nesse ano eu nem me internei, bati até o recorde. Não tive nenhum surto com quesinho. Então não vai ser o plano que vai E me não fazer vai ter. para ter um Não surto. vai ter. maravilhoso. Melhor. Não vou. Dia 24 está marcado. Não sei como tomarei, mas estarei lá. Com Ah, certeza. estarei. Tem, Estarei. tem uma pergunta aqui no chat muito legal da Dani, que ela diz assim: doutora, o plano de saúde tem a obrigação de ressarcir um neuroespecialista em esclerose múltipla, já que os deles não atendem e só nos encaminham para o hospital de referência do SUS? Eu realmente Infelizmente, acontece. não. Por quê? Porque essa especialidade não é uma especialidade. Não é atestada pelo Conselho Federal de Medicina, não é isso. Mas ela tem que ter, como se fosse um RQ. Ela tem que estar dentro lá de uma listagem de especialidades. E o neuroimunologista, que geralmente é esse tipo de especialidade do neuro, que cuida dos pacientes com esclerose, com os pacientes de neuromerite óptica também, neurite, etc., não é uma especialidade comprovada dentro da listagem do Conselho Federal de Medicina, que está linkada aí ao que os planos de saúde entendem por especialidade. Seria aí uma subespecialidade, entendeu? Entendi. E aí, o que acontece? Se na sua cidade tem um neurologista, o plano de saúde vai te encaminhar para esse neurologista, e não para a subespecialidade, que é o neuroimunologista. Então, o plano de saúde, infelizmente, ele não é obrigado a pagar o reembolso da consulta em razão de ser uma subespecialidade que ainda não está nessa listagem que deveria estar. Então, Deveria, porque aí você chega no neuro, ele fala estresse, depressão, AVC, AVE. verdade. É Gente, isso e isso mesmo. é uma coisa assim que eu acho que eu já conversei muito sobre isso. Eu converso com todo cliente meu que chega para mim com um diagnóstico de neuromielite óptica e de esclerose. Como são subnotificados, e no primeiro momento é ansiedade, é estresse, é depressão, é fadiga, é burnout, até É AVC. loucura, é loucura. É louco, tudo coisa da sua cabeça. Falam mesmo. Sendo Louco. Falam mesmo. tão mais fácil você fazer um encaminhamento de uma ressonância magnética para ver como é que estão as coisas. Me Exatamente. botaram várias vezes na tomografia, ela tá ótima. Eu saía de lá assim, sem andar, com o braço assim. Tá Ainda ótimo. acham que é piti, né? Eles falavam assim, É isso aí é frescura. só invenção, quer Frescura. aparecer, uma coisa Então, assim. Já e fiz isso aqui que a tomografia. gente está falando dentro de universo, que todas vocês aqui, eu me incluo também, que temos planos de saúde, que deveria ser mais acessível, porque todo mundo está pagando muito por isso. Não é barato Sim. ter plano de saúde no Brasil hoje. A tristeza que me dá é quando chega um paciente SUS, que fica perambulando 2, 3, 4, 5 anos. Eu tenho clientes que ficaram mais de 5 anos sem saber o que tinha, tendo surto, e médico de postinho e neurologista falando que era ansiedade, crise de ansiedade. Bipolaridade. Olha, eu, Eu dei um cliente, transtorno de bipolaridade. Não é eu, esclerose, é transtorno de bipolaridade. É eu uma fiquei tristeza. muito, eu fiquei muito impactada, porque assim, eu tinha plano, mas eu usava tão pouco, eu usava mais assim, minha filha. Minha filha usava muito. Eu usava pouquíssimo. Então, às vezes, até em serviço, eu ia para o hospital da polícia. Porque às vezes estava fardada. Ah, é mais prático. E eu ficava impactada
porque o hospital da polícia, tipo assim, cara, o cara leva um tiro na cabeça e lá eles dão um jeito. Entendeu? Eles dão um jeito. Faz um negócio ali espetacular. Ali é referência de fisioterapia neurológica por conta disso, de tiro. Eu cheguei lá, eu era pitizeira. Desculpa, doutora, eu não falei. Fala A de Amanda é policial novo militar no Rio de Janeiro. de ansiedade. Oi? Quê? Eu esqueci de te avisar, a Amanda é policial militar no Rio de Janeiro e a Pri é professora de Mas idiomas. Ela eu já, dá. já. Eu esqueci de te Eu já, contar. eu já conheço todas vocês, já. É, Já. Eu era porque eu estava em ambiente hostil, entendeu? Então eu estava com estresse pós-traumático, ansiedade generalizada, depressão. Eu falava, cara, a favela, por mais que ela seja depressiva, ela não me deprime. Ela não me deprime. E Exato. você não fica sem perna. Eu olhava para minha perna, ela nem levantava. Eu fiquei com muita dormência. Ela adormeceu muito. Eu E encostava na parede, perna sobe, não te subia. indicava Hum? uma ressonância magnética. Não, eles me enfiavam na tomografia e falavam, ela está ótima. Isso tudo coisa da cabeça dela. É Eu já estresse quase fiquei presa nesse pós-traumático. Quanto coisa da cabeça dela. anda que você foi diagnosticada? Foi diagnosticada em 2019. Do primeiro surto até o diagnóstico, quanto tempo? Olha, que eu acho que já era surto pelo conhecimento que eu tenho hoje, uns 3 anos. Olha. E você tem plano de saúde, né? Passei diversas vezes também pelo plano, quando as coisas foram ficando piores nessa parte de não levantar a perna. Falaram AVE, fiz outra tomografia. Então, assim, eles não pensaram, não cogitaram em momento nenhum que fosse uma doença autoimune. Ah, meu exame de sangue, minha vitamina D era baixa. E nada. Não faziam correlações que hoje, quando você vê os exames de sangue, você já consegue fazer aí algumas Olha, quando correlações. eu fiz a minha primeira ressonância, porque eu fiquei em pré-coma, eles colocaram assim no papel, mas eu nem sei se aquilo era pré-coma, porque da mesma forma que não era estresse e loucura da minha cabeça. Pré-coma eles colocaram porque eu não tinha estímulo. Eu escutava tudo que todo mundo falava, mas eu não abria o olho. Eu vomitava, eu escutei até nesse dia o médico explicando para minha mãe e para o meu marido que eles tinham que tomar muito cuidado, porque passava até para cachorro o que eu tinha. E eu ficava, tipo assim, me debatendo, entendeu? Então, assim, esse pré-coma me levou a fazer uma ressonância. Quando essa ressonância chegou, ela já veio certinha, que eu tinha várias lesões. Eu Compatível com queria, esclerose múltipla, tanto que eu nem fiz o líquor para fechar eu diagnóstico. queria tocar Sim. num assunto, porque eu estou agora presidente do Instituto Uniharos. E uma das coisas que eu falei na audiência pública, doutora, você me chamou agora, você me lembrou. A gente estava falando sobre a importância do teste do pezinho, né? Porque ele consegue diagnosticar até mais de 45 doenças. Aí, quando você falou assim, muita gente fica muito tempo esperando pelo diagnóstico por conta da ausência do tratamento correto, né? O exame de alta complexidade ideal para fazer. Então, assim, o que até o doutor Antônio da Casa Hunter, ele falou que muitas doenças em crianças são fatais por conta do não acesso a esse tipo de teste, né? E isso acontece também com a maioria das pessoas porque que tem as doenças raras, porque a gente precisa da ressonância magnética. Então, a gente está buscando uma alternativa aqui no estado de conseguir aumentar a quantidade de acessos a ressonâncias magnéticas. Né? A gente precisa desse tipo de tratamento, a plasmaférese também. A gente sabe que tudo existe, mas precisa ter uma organização maior. Então, assim, nessa questão de precisar dos tipos específicos de tratamentos, como é que vocês atuam? É junto com a Defensoria Pública? Como é que a pessoa que é responsável pelo direito em saúde consegue encontrar alternativas para esse paciente, que é do SUS, ter esse tratamento de forma mais rápida? Sim.
hoje, dentro do sistema de justiça, a gente tem os enunciados das jornadas de direito da saúde. E esses enunciados, eles são orientativos, não são vinculativos, mas de uma maneira geral, eles orientam os juízes sobre o que fazer. Uma das questões que eu bato muito na tecla quando eu converso com paciente SUS, não é com paciente plano, porque no plano de saúde é com outra ótica que a gente olha esses prazos, mas no universo do Sistema Único de Saúde, quando o paciente está aguardando por um exame de alta complexidade, que é, no caso, a ressonância magnética, ela tem que ser fornecida dentro de um prazo que eles falam de 90 a 180 dias, tá? 90 dias para exames de média complexidade até alta complexidade e 180 dias para cirurgias. O que o paciente SUS tem que fazer? Ele tem que saber pedir. É igual lá na Bíblia, quando a gente lê Mateus, Mateus falava que Jesus um dia disse: pedi e recebereis. Talvez você não tenha recebido porque você pediu mal. Então, primeiro de tudo é saber pedir. O que o paciente tem que fazer? Ele precisa, ele sabe, ele não está bem, ele não sabe o que ele tem, mas ele começa a pesquisar muito, talvez até ele já acha que é esclerose múltipla que ele está sentindo, de tanto pesquisar. Mas ele vai lá no postinho, o médico dá um ansiolítico. Aí ele tem que pedir, olha, eu quero encaminhamento para o neurologista. Então, esse encaminhamento para um médico especialista, ele tem um prazo de 90 dias que você tem que... Porque só o médico especialista que vai conseguir laudar indicando a ressonância magnética. Infelizmente, o médico do postinho, ele não vai querer laudar para você de cara uma ressonância. O que ele vai fazer? Ele vai laudar um raio-x, que não vai adiantar de nada. Ele pode até laudar uma questão de tomografia. Mas também que, para rastreio, não vai fechar diagnóstico. Então, primeiro de tudo, você tem que passar por um neurologista. Doutora, já estou aguardando há 6 meses. O que eu faço? Aí a gente consegue judicializar. Tanto contratando um advogado particular, que é o meu caso, como indo na Defensoria Pública, caso você não tenha condições financeiras. Quais são os critérios hoje para você acessar renda familiar de até 3 salários mínimos? Tá? Então, se eu e meu marido juntos, a gente ganha mais de 3 salários mínimos. Aí vai depender de cada defensoria. Eu já atuei em Defensoria Pública, quando eu era assessora, trabalhei por muito tempo. O critério era a renda familiar de até 3 salários. Então, se juntava o salário do marido, o salário da esposa, passava de 3 salários mínimos, já era critério de exclusão. E aí essa pessoa tem que buscar o judiciário de uma outra forma. E aí, qual é a outra forma? Buscando advogado particular, tá? Então, independente se é pela defensoria ou se é pela advocacia, o paciente está lá aguardando. Deu mais de 90 dias, deu mais de 100 dias. E nada, sem previsão de uma consulta com o especialista, porque só o especialista vai conseguir indicar e prescrever uma ressonância magnética, ele já pode movimentar o judiciário, tá? Se ele não fez nada, se ele foi um dia só na UBS, ele não tem nenhum documento e ele acha que ele pediu, não vai adiantar de nada. Ele tem que ter um documento que é chamado de SISREG, que é Sistema de Regulação do SUS. Todo o estado tem o SISREG e é nesse extrato do SISREG que vai estar lá a data, a primeira data que foi indicado um especialista para você. Não deu certo, vai lá e solicita de novo. Por quê? Fica tudo no extrato. Sim. Quanto mais vezes mostrar que você está tentando um médico especialista e você não está conseguindo e constar isso no extrato do SISREG, isso é um documento que demonstra a demora e a omissão do SUS. E com a demora e a omissão do SUS comprovada, a gente consegue judicializar. Aí judicializa, bate a porta do judiciário e fala: juiz, faz alguma coisa? Eu preciso de uma consulta com o especialista e o SUS não me fornece. Eu já estou 1 ano esperando.
E aí o juiz, em sede de liminar, analisando aí os requisitos da tutela antecipada, defere a liminar, concede a liminar e fala: Estado, em 5 dias, 10 dias, 15 dias, forneça uma consulta com um médico especialista. Entendeu? É dessa forma que você vai bater a porta da judicialização. É estourando esses prazos no Sistema Único de Saúde. No plano de saúde é diferente. No plano de saúde tem as questões de consultas médicas é de 5 a 21 dias. As de alta complexidade. Então, no plano de saúde, se você está numa questão que você está investigando, fazendo um rastreio, é muito mais fácil, via ANS, via reclamação da ANS, você conseguir um acesso ao médico especialista. Nesse quesito, é mais fácil acessar o médico especialista via plano do que acessar via SUS. Entendeu? Tem outra pergunta, meninas. Vocês querem ler, da Dani? Essa aqui do doutor, o plano autorizou um exame potencial evocado visual, mas não tem local para fazer o exame. E estão me enrolando agora, dizendo que tenho que passar por oftalmo antes de ver a necessidade. Sendo que uma neuro já havia me indicado o exame e dito que era para analisar uma possível neurite óptica. Como recorrer se eles enrolam por meses? Primeiro, é bom buscar um oftalmo mesmo, porque o oftalmo ele é ótimo para fechar diagnóstico de neurite e neuromielite, tá? Então, quando passa um paciente comigo e fala: doutora, o meu médico acha que é esclerose, mas a minha questão é só na visão, né, no nervo óptico, eu falo: eu não sou médico, mas busque um neurooftalmologista, que é o neurologista com oftalmologia, né? E das vezes que eu falei para clientes meus fazerem isso, deu certo. Mas o que não dá certo é a consulta via plano de saúde, porque é uma subespecialidade não comprovada. A gente não consegue aí fazer o reembolso, brigar pelo reembolso no administrativo, tem que ir para o judicial. E às vezes, pelo valor da consulta, talvez não compense movimentar o judiciário por um valor de consulta. Já com relação ao exame, se é um exame que custa aí mais de R$ 2.000, eu sempre indico já buscar a judicialização contra o plano de saúde. Não sei o valor desse exame, se a pessoa estiver aqui e quiser me falar qual é o valor do exame, eu consigo até passar uma orientação que é interessante fazer, né? Mas, pensando nessa questão que é algo que pode vir a fechar diagnóstico de NMO, busca o neurooftalmologista, que com certeza ele vai te indicar os melhores exames e os melhores caminhos para poder fechar diagnóstico. Perfeito. Às Posso vezes perguntar mais uma? os valores são maiores do que a causa, então vale a pena. Sim, vale a pena. A gente teve ano passado aquela questão do rol, né, que foi um boom. E eu ainda estava na revista Raros. E aí eu fui me inteirar do assunto e tinha muita informação cruzada e incorreta, sabe? E assim, coisas que já existiam e aí parecia que estava acontecendo pela primeira vez, mas já existia. Assim, doutora, qual é a sua visão em relação ao rol? Como que ele pode interferir no nosso tratamento? E existe alguma alternativa em relação a isso? O rol, ele não deve ser entendido como um limitador de acesso à saúde. Pelo contrário, o rol ele é uma referência mínima, uma referência básica em tratamentos, sejam eles medicamentosos, sejam eles considerados procedimentais, que são as cirurgias. Por quê? Porque o rol, antigamente, na vigência da lei dos planos de saúde, que é uma lei de 1998,
o rol ele era taxativo, ele era considerado taxativo. Então, aquilo que estava no rol tinha que dar check. Então, tá no rol, o médico fornece. Era dessa forma. Com o avanço das tecnologias, né, isso a gente vai falar dos anos 2000 para cá, muita coisa mudou. Porque as tecnologias em saúde, elas aumentaram, a concorrência aumentou, e com isso, o acesso a novas medicações também aumentaram. Os estudos melhoraram, as evidências científicas. Então, tudo isso contribuiu. A ciência baseada em evidências se tornou uma realidade no dia a dia de todo e qualquer paciente. Muita gente fala, a clínica é soberana. Né? A Priscila, que é da saúde, já deve ter ouvido isso milhares de vezes. Né? E eu sigo um influenciador em saúde ele se chama Léo Costa. Ele é um fisioterapeuta, não sei se vocês conhecem. E ele fala que a clínica não é soberana, que hoje, com o advento das novas tecnologias, a soberania é da medicina baseada em evidência, da saúde baseada em evidências. Então, a gente tem que se atrelar a isso, né, e entender que há uma nova cultura, e é a cultura da ciência baseada em evidências. Então, partindo dessa perspectiva de que as coisas melhoraram, de que a tecnologia melhorou, que a ciência deu um salto, e ela deu um salto para melhorar a longevidade dos seres humanos, de todo mundo, e não só exclusivamente do Brasil, a gente tem que entender que o rol da ANS, se ele continuasse da forma que ele era, taxativo, apenas um carimbo, né? Encaixou o carimbo, pá, é isso. Muitas pessoas iam ficar sem acesso à saúde. Então, em 2022, teve uma grande ruptura jurisprudencial e também com reflexos no legislativo. O que aconteceu? Em julho de 2022, o STJ entendeu que o rol da ANS era taxativo. Haveria uma taxatividade. E com isso, mães do Brasil inteiro se mobilizaram, mães de crianças autistas se mobilizaram, mães de crianças com doenças raras foram para Brasília e elas acamparam no Congresso Nacional, lá em Brasília. E por conta dessa grande comoção, o Congresso Nacional ele fez algo que eu, enquanto professora de Direito Constitucional, achei incrível, que é a chamada reação legislativa. O Congresso construiu uma lei a toque de caixa, né, solidarizado com essas mães que estavam aí chateadíssimas, magoadíssimas com os planos de saúde, porque os seus filhos, as suas crianças iam ficar sem tratamento de saúde em razão desse entendimento de taxatividade do rol, que a gente sabe que demora muito as tecnologias em saúde chegarem no rol. Então, essas mães se mobilizaram, conseguiram fazer a reação legislativa, tocaram no coração de diversos parlamentares, entre eles o Romário, que ficou conhecido até como Lei Romário, essa lei do rol da ANS. E aí, em 2022, de 2 a 3 meses depois dessa decisão do STJ que considerava o rol taxativo, o rol virou exemplificativo por lei. Que é a 14122. Que é a lei 14122. E foi nessa época que eu estava brigando na justiça pelo quesinho, pelo mesmo motivo. Né? E demorou 5 meses, foi uma doideira. Olha, mas essas mães não ajudaram só os autistas, elas ajudaram a todo mundo. Melhores tratamentos todo e qualquer paciente. Exatamente. Essa lei é a grande lei que salvaguarda os direitos dos pacientes no Brasil hoje. Exatamente. Por quê? Porque essa lei ela excepciona o rol, falando que o rol, ele, de regra, ele será taxativo. Tá? Ela deixa isso na lei. Porém, haverá exceções caso este tratamento tiver evidência científica comprovada, caso este tratamento ou essa medicação tenha autorização na FDA,
que é que é a Anvisa nos Estados Unidos, e na EMA, que é a Anvisa na Europa. Então, se tem a aprovação desse tratamento baseado em evidência científica, se tem aprovação nos órgãos internacionais, e se tem um médico, lembra lá da clínica soberana? E se o médico consegue, clinicamente, dentro do seu universo, atestar que não tem outro tratamento, e aí a imprescindibilidade e a necessidade de comprovar que não existe outro tratamento, que já foi utilizado todo e qualquer tratamento que está lá no rol do SUS ou está lá no rol da ANS, aí o médico clinicamente consegue também comprovar. Mas lembre-se, é uma junção de fatores. Então, o rol da ANS ele não se tornou exemplificativo do além. Ele tem parâmetros a serem seguidos. Há requisitos. E isso foi muito bom para o acesso aos direitos de tratamento de alto custo no Brasil. Se não tiver, Pode continuar. seria muito desafiador ter acesso da forma que a gente tem hoje. Eu ia complementar aqui que há anos atrás, né, se o meu plano, exemplo, fosse cancelado com pouco conhecimento que eu tinha, ele ia ser cancelado e pronto. Só que hoje, nós, pacientes, a gente se une, a gente tem mais informações, a gente troca informações. Então, assim, antigamente o plano deveria ser muito mais fácil fazer essa pegadinha do malandro que eles gostam. Quer cancelar, vai cancelar para uma pessoa leiga, né? E aí, pronto, acabou isso aqui, vem outro, vem outro, vem outro. Ou então esse daqui vai me pagar mais. Só que hoje o conhecimento nos salva. Sim. Ele nos salva. Porque nosso plano é cancelado, a gente vai lá, judicializa. Vem cá, advogado, vamos lá. E hoje também não está sendo tão simples assim para o plano. Eles até te excluem, mas você volta. Eles até te excluem, mas você volta. Eu nem sei porque eles ainda querem excluir, mas tem um nicho de pessoas que elas têm algo, mas elas são desinformadas. Aí essas pessoas que são catadas assim na pescaria, tipo assim, tá bom, a gente mexeu com essa voltou, mas saiu 10. Porque Mas não tem então, informação. se você vê os dados deste primeiro semestre da ANS, você vê que apenas 1,86, acho que é isso, é menos de 2% do faturamento dos planos de saúde, somando todos os operadores existentes no Brasil, é para pagar a judicialização, menos de 2%. Então, você Então, é porque a pessoa não tem As pessoas não sabem. essa noção. Os pai cancelou, não posso. Pode? Mas tem, Pode, deve. mas não tem noção. Então, tem são muita poucas as pessoas que que chega judicializam. para mim e fala assim: eu queria ter te conhecido antes, porque eu tive um problema com o plano de saúde na época da pandemia. Muita gente teve vários desafios na época da pandemia. Você é dessa época, Pri? Eu sou uma delas. E o plano foi cancelado na época da pandemia, do 2020 e 2021, né? Teve aí cancelamentos em massa. E falaram, e como eu não usava muito plano, eu aceitei. Deixei para lá, minha medicação era via SUS mesmo, então eu não vi muita necessidade de ficar brigando. Mas a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Exatamente. Eu falo, Eu ia falar isso. saúde é um mal necessário. Esses dias eu conheci num evento um corretor de seguros, e aí ele falou assim: eu achei que a doutora não gostasse de corretor, né? Eu falei, por quê? Não, é porque eu cuido de plano de saúde. Eu falei, mas a gente não é inimigo. Não existe inimigo. Estamos em lados diferentes, mas em prol do quê? Do melhor benefício para o paciente. Eu só sou incomodada, né? Só me coloca lá quando o paciente ele está em perigo. Então, o plano de saúde ele é um mal necessário. Por quê? Infelizmente, depender exclusivamente do SUS é muito mais desafiador. E eu estou falando É sofrido, sim. Eu estou falando Vamos falar a verdade. É sofrido. Eu não sei qual é a audiência de vocês. Mas o que eu sei é que
menos de 22% da população brasileira possui plano de saúde. 22%. Então, quase 80% da população, ela só possui o Sistema Único de Saúde. E até Então, quando eles perdem causa, para eles pagarem, para ele tá pagando para 1, 2, 5, 10, 15 pessoas de 600, acho que num bairro, no município, que eles deveriam pagar. Só que aquelas pessoas, elas não têm noção. E na pescaria vai um montão. As duas têm o conhecimento necessário de entrar com o advogado, que sabe que aquilo... é causa ganha. Teve uma menina no meu Instagram, uma mulher, né? Ela, é porque cancelaram meu plano. Você acha que é causa ganho? Eu falei assim, você tem esclerose múltipla? Ela, tenho. Eu falei, você faz uso de medicamento? Ela, faço. Eu falei, qual é a questão da vírgula que você acha que você não precisa do remédio? Eles têm que te dar. Eles têm que te dar. porque você Ela tem um tá contrato prévio, natalizumab ainda. Eu falei, linda, eles têm que te dar. e você tem um contrato prévio com eles. Eles não estão sendo bonzinhos ou malzinhos de não entregar medicamento. Não. Há uma prestação contratual de serviços em saúde que eles se obrigaram a partir do momento que você assinou com eles e você honra com pagamento. Então, você, Isso. antes, honra com pagamento e eles, enquanto contratada, eles têm que prestar o serviço. Ponto. Exato. Ponto. Eu, a partir de hoje, eu já vou fazer. Hoje é sexta, né? Posso fazer inferno hoje, não. Segunda, mas eu vou mandar hoje para o advogado, já vou mandar um print hoje. Eu vou fazer inferno dele, para ele fazer inferno na cabeça da Mil segunda. Eu vou falar mais. A advogada que cuidou do meu caso na época, que foi o mesmo caso, o processo foi o mesmo que a Amanda, mas foi durante a pandemia, demorou muito mais. Porém, a advogada até hoje me manda mensagem de vez em quando, fala assim, tá tudo bem? Você tá tomando seu remédio? A Unimed tá honrando porque a gente combinou? Tá tudo certo? E eu achei essa parte do pós, né? Muito interessante Incrível. dela, porque não é todo profissional que faz isso. Não é. Eu me senti assim, amada, sabe? Teria Porque a pessoa foi profissional a esse ponto, né? De Sim, querer um feedback. tá tudo bem, porque eles são safados. Exatamente. Palavras. Exatamente. E, assim, sobre essa questão da ignorância também, que eu e todo mundo tem nesse início, o meu médico foi peça principal. Porque foi ele que me orientou sobre todas essas coisas. Porque primeiro você vai em um, bate a porta na sua cara, você tenta outro médico, não faz as coisas que tem que fazer. Então, até eu achar ele, né, demorou um pouquinho, mas ele foi a chave principal para isso, porque a gente está num desespero tão grande. O que é isso? O que eu tenho que fazer? Não sei o que você esquece do teu direito. Sim. Você esquece, você já quer fazer loucura, você quer fazer empréstimo, você quer fazer um monte de coisa. E a gente esquece que tem essa via tão importante. Né? E assim, o trabalho que a senhora faz é exemplar. Tem que multiplicar mais Muito Ludmilas importante. por aí. Muito importante. Porque fala com clareza que é entendível. Sim. Não é Com uma certeza. linguagem de Rebuscada, advogado né? que usa com o juiz ali numa audiência. Não. É um direito de saúde que é entendível para qualquer um. Mas Eu acho isso É muito muito leve, é boa muito mesmo. simples de entender. era difícil, quem é que vai entender? Exatamente. Pois é, Se não você tem falar como. advogadez com Informação, jurisdidez, ela ninguém tem que ser acessível. Senão não é informação, aí não é é outra coisa. informação. Aí fica muito difícil. Eu Porque ainda vai até, ter que eu disputar até com o próprio público. desisto. Eu desisto de profissional assim, porque se Lembro ele na não época tem. do quesinho que meu marido, não, a gente vai pegar empréstimo, a gente vai comprar esse Não. remédio. Eu falei, a gente não vai, a gente Sem não vai, condição. não. Eu vou deitar nessa cama, eu vou esperar e ele vai chegar, porque a gente está na justiça. O juiz não é louco. Ele não é louco de falar que eu não preciso de uma coisa que eu preciso, que eu já estou no quarto remédio, esse é o quinto. Ele não tem como falar que eu pulei, que eu não sei o quê. Ainda Eu mais que toda você tem escada. terapêutica. Quando tem Exatamente. terapêutica, você demonstra pelo PCDT que foi utilizado remédio A, remédio B, remédio D, remédio Z, e não chegou. Pelo SUS eu fui pela escadinha. Glatiramer, fingolimod, natalizumab. Cheguei no natalizumab, fiquei um tempo, pum, falha terapêutica. Fui pro Ocrevus, capotei. Eu tinha mais, foi o maior surto da minha vida. Eu acho que eu tinha 4, 5 surtos no ano.
Você Oi? positivou o JC? Não, Vírus JC? Não chegou. não positivei. Eu tive falha terapêutica mesmo. Ele não segurava mais o meu surto. Aí fui pro Crevos. Tivemos uma incompatibilidade. Em 6 meses, que é o que ele dura, eu tinha 2 surtos dentro de 6 meses. Nossa. Eu ficava com 4 a 5 surtos no ano. Uhum. Isso envolveu várias outras coisas. Eu tinha que sair do Crevos o mais rápido possível. Aí foram lá e ó, tá muito gasto. Eu tava quase morrendo, realmente muito Você gasto. tomou o que, Simpta? E as meninas? Pris? Eu tô tomando natalizumab porque o meu plano de saúde queria que eu morresse. Ela Porque eu já tava tinha que com estar Crevos. tomando Ocrevus, né? Eu tô com mais uma judicialização do meu plano. E aí eu já tô nos últimos meses de desmame do natalizumab. Uhum. E aí eu tô aguardando essa questão do Ocrevus, né? Porque eu vou JC, pro Ocrevus. Não ouvi, você tem? desculpa. Você tem JC positivo? Tenho. Tem. Baixo, mas tenho. Foi por conta disso Então você que a não pode minha neuro. usar nata. Não pode mais usar de jeito Ela nenhum. já Não, usou o tempo limite. eu tenho 2 anos de desmame, né? 28 Para dias. fazer isso. Uhum. Aí, 1 ano e pouco, uma coisa assim. Aí conversei até com o doutor Matheus Vazen, né? Ele disse, não, Priscila, você está no desmame. Uhum. Enquanto isso, não fique sem a medicação. Você permanece tomando o natalizumab. Não. E aí, quando você conseguir o Ocrevus, você faz a troca. Mas você não pode ficar sem a medicação. Então, ele intervalou. Em vez de 28, eu estou fazendo 42. Ele não, desculpa, a minha neuro. Uhum. Ela fez para 42 dias, para Tem ficar um gente espaçamento maior. que o natalizumab já positivou, não pode tomar, mas como, né, tá muito desafiador conseguir o Ocrevus pelo SUS hoje por conta dos temas 1, 2, 3, 4 e tema 6, porque o Ocrevus ele não foi incorporado no Sistema Único de Saúde e há uma negativa de incorporação. E, infelizmente, hoje, todos os meus clientes que a gente está buscando trocar o natalizumab para o Ocrevus, nós não conseguimos por conta do tema 6, 1, 2, 3, 4. Engraçado. Tá sendo uma... Quando eu fui pro Crevos foi muito simples pelo plano, sabe? Porque eu Porque tá no levei, rol da MS. porque eu levei pro plano que o natalizumab não era por uma questão do JC, é porque eu fui tendo surtos leves, mas assim, surto já antigo, lesão antiga que reacendia, vamos dizer assim, para ficar mais claro. Até eu ter 2 surtos novos tomando nata. Aí falou, opa, chega. Vamos pro Crevos. Fui pro Crevos linda, falei, nem tô com medo, nem tô com medo. Ah, só vou ficar mais tempo lá na infusão. Eu tive surtos novos na ressonância. As minhas lesões, eu tive surtos novos, eu tive sensações novas, eu tive tudo novo. Ou seja, meu corpo não era compatível e deu lesões novas. Ou seja, além de não segurar, eu tive lesões novas com o A Crevos. outra, qual que é a medicação? Eu tomo ofatumumab também. O que Mas tem? sempre tomei ele porque eu tenho a negativa do natalizumab e do ocrelizumab. Então, para mim só teve pode. ele de opção. Contraindicado. E aí, na época, a gente teve que judicializar por conta da falta dele. E ele tinha acabado de entrar no Brasil, inclusive na época, Foi em 2022, 2021. Ele tinha acabado de entrar, aí a gente entrou com o processo em 2022, eu consegui começar. E eu nunca tomei outro, porque os outros não são para mim. Não consigo, infelizmente. Então a gente teve que partir desse princípio. A gente tinha outros planos A, B, C, D, Z, Sim, mas... é sempre bom ter. É sempre bom ter. Exatamente. E aí, como ele fez, e a terapia está funcionando muito bem, eu estou dando 0 problemas para o plano de saúde, e para mim, principalmente. É igual a minha. Né? Então tá tudo Zero andando. problema com plano de saúde. Amanda, Eles podem querer me cancelar agora. a Depois Amanda, desse êxito. a Amanda foi muito na fé, sabe? Porque tudo já deu errado, então só sobrou esse, eu tenho que ir. E ela falava comigo assim, tipo, eu não tô sentindo nada.
Eu não tô falei, assim, eu não tô assada, mentira, que Priscila. esquisito. Eu falava, Gente, Priscila, isso não vai funcionar. Eu tinha medo, porque eu falava assim, Priscila. Eu capotava, é Priscila, eu dava pulo da cama que eu já tava no chão. Labirintite, que não é labirintite, né? uma De ficar vertigem, né? rodando. Como que é isso, Não, Priscila? 10 não, e segundos, você negócio na chega, Bike. Eu falei, Priscila, isso não vai você funcionar, Priscila, chega eu tô na com muito clínica, medo. você dá bom dia, você assina um papel, Por a mais que eu enfermeira ganhasse chama, você refeição, toma. tchau. Eu Um, falava, Priscila, isso não vai um funcionar pra clique. nós. Ela Eu é um fui, cliquezinho. doutora, não sei se eu podia fazer isso, mas É. eu fui no TJ Ah, e daqui, e aí eu fui falar com a juíza do meu caso, né? ela te Que recebeu? você recebeu. Olha que querida. Muito Juro, querida. assim, eu fiz todo um drama, né? Eu fiz todo, eu disse para o meu marido, eu só vou sair daqui se eu falar com essa mulher. Eu quero falar com ela. Eu não quero morrer, então vamos falar com ela. Aí eu disse, doutora, é o seguinte, assim, 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 minha medicação. Ela, quanto é a medicação que você toma? Aí eu falei, em torno de 10 mil reais. E essa outra, eu disse, mais de 100 mil reais. Que é O o quê? O Trevo? Ocrevus, né? O Não. Ocrevus. É A dose É. seis. real é É por volta porque pega dois. é 40. Oi? É porque eu acho que a Pi tá pensando no ano todo. É, É, porque o ano pega todo dois. vai dar quase 100 mil. Vai dar quase 100 mil. Isso. Parece que dava 102 e um pouquinho. Aham. Aí, tipo, ela falou sobre o valor. Eu disse, mas a questão não é o valor, porque a terapêutica é totalmente diferente. Mas se Sim, colocar no papel, vai sair mais barato do que o natalizumab. vai Uhum. mesmo. Porque a Vai. gente toma o Porque natalizumab isso em aí torno de justifica 13, isso. 14 vezes, E né? outra, tem que pensar também o custo de internação. Porque É, natalizumab, você pode vir a ser internada por conta do JC positivo. sim. E aí, Exatamente. a partir do O momento remédio que eu ruim, ele faz você ficar internado. Pulsoterapia. O que eles gastam com a gente em É surto, muito exatamente, melhor mais. conceder o remédio que é pra gente. é que eles não fazem essa conta. Eu Se falo, parar no CTI, imagina. eu Quanto que eles amo não e gastaram no CTI reverencio, privativo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. sim, eu amo e reverencio o Sistema Único de Saúde. Eu acho que sem o SUS, nós brasileiros estaríamos muito pior, tá? A gente não estaria nem Mas vivo. a gente tem um sistema que a gente tem que só ficar fazendo amém para ele e sem olhar e colocar o dedinho na ferida. Uhum. Falta gestão orçamentária, falta gestão pública para entender que os pacientes raros são quantos no Brasil? É uma parcela pequena quando Sim. você comparar a nível Brasil. Uhum. Quais são os pacientes raros que possuem plano de saúde e quais não possuem? É. Eles, com toda essa inteligência que a gente tem hoje tecnológica, se tivesse Exatamente. vontade política, isso já estaria tudo planilhado. Exato. Uma gestão pública desses pacientes. Até Como porque fazer gestão Estaria planilhado por cidade, por município. por... Se de quiçá por bairro. Exatamente. Eles poderiam Não é fazer isso. muito difícil. Melhorar a vida dos pacientes raros. Uhum. E com certeza a vida de todo mundo seria bem melhor. sim. Até porque custo-efetividade, igual a Canitec ama falar, custo-efetividade, eu fico indignada quando eu vejo a negativa de incorporação do Ocrevus como custo-efetividade. Porque na hora que você coloca no papel quanto Faz sentido. natalizumab para um paciente com JC positivo, que tem um risco aí de evoluir para uma LEMP, Uma provocação. uma esclerose múltipla extremamente agravada e que causa risco de óbito no paciente, é muito mais barato você fornecer o Ocrevus. Ó, Do que nessa minha jornada do natalizumab pro Ocrevus, ai, não, é surto pouco. Não, eu até saí desses médicos, tá? Desse hospital de referência que era do SUS. Eu adquiri a neuralgia do trigêmeo, você que tem. virou um outro CID, tá? Uhum. Porque não é uma sequela somente da M, Sim, virou uma doença. é É um uma doença, é uma diagnóstico. nova doença. Sim, é CID 50. Uhum. Eu arranjei um outro CID que os médicos que estudaram, não.
Tá só reativando lesões antigas. Toma uma. Toma duas. Na terceira, eu já fiquei com a neuralgia do trigêmeo. Só que não me explicaram. Na época, não me explicaram. Eu achava que era uma sequela. Olha que loucura. Uhum. Depois já essa sequela. Ih, toda hora eu tô com ponto eletrônico. Oi, mãe. Falei, cara, isso não é sequela. Ouvido zumbindo, oi. Falei, cara, isso não é sequela. Vou pesquisar. Aí cheguei à conclusão quietinha. Eu falei assim, ai, tô com outro CID. Fiquei quieta. Aí até que minha cara explodiu esse ano. Muita dor, muita dor, muita dor. E ano passado não, 2023, eu embolei o CTI com a neuralgia do trigêmeo. Eu cheguei em casa totalmente de pus. Eu tinha pus no rosto, pus no peito. Eu tava toda machucada, minha cabeça machucada. Eu já não sabia mais se era por causa da dengue, se era pelo quê. Sim. E agora que eu tive a confirmação, porque eu tive que voltar a tomar o remédio, né, que é de primeira linha da neuralgia do trigêmeo, que nós não somos compatíveis. Ou seja, eu estava desenvolvendo uma síndrome aí de John, não sei das quantas, que leva a óbito. Não sei porque não morri. Ninguém me explicou o percurso. A Priscila, todo mundo, a gente achava que aquilo ali era tudo porque eu estava com dengue e tomei 7 dias de antibiótico na veia. Ou seja, eu quase morri de verdade, né? Tive parada cardíaca e tudo. Então, quando eu voltei, aí seu corpo desintoxicando. Aí, quando eu voltei a tomar o remédio de primeira linha, começou as mesmas placas. Eu falei, opa, vou entrar no grupo de apoio de neuralgia do trigêmeo, que agora eu tenho que entender sobre uma outra doença. Fui lá eu pro grupo. Aí vi um monte de loucura, um monte de loucura, um monte de informação, com um monte de loucura. Eu falei, me achei. Aí cheguei na minha médica, mostrei as fotos, eu falei assim, isso aqui é o quê? É essa síndrome de Steven Jones? Não sei se é isso não, tá? Não decorei ainda porque tô decorando ainda. Ela, é. Você tá fazendo uso do carbo? Eu falei, tô. E não consegui subir a dose porque eu fiquei louca. Meus filhos falam que eu fico louca. Meus filhos falam pra mim. Você vai tomar aquele remédio que te deixa igual Hulk? Eu já fico complexada antes de tomar. Que eu não lembro de nada. Eu não lembro de absolutamente nada. Um dia eu simplesmente levei minha filha na explicadora, cheguei em casa e comecei a chorar porque minha filha tinha sumido. Falei, eu fico louca, eu não sei o que que eu faço. Eu não vou ficar tomando um remédio que eu fico totalmente paranoica, psicótica. Nem li a bula, nem quero ler. Mas essas coisas aqui, eu falei, tô com outra placa. Ela interrompe agora, você vai fazer uma desintoxicação. Fiz umas infiltrações. Não é nem infiltração, tomei umas injeções na minha cabeça, porque eu não posso tomar o remédio da neuralgia do trigêmeo, porque eu tenho alergia, que ninguém me explicou lá atrás no natalizumab que era uma doença, que aquilo ali era um remédio contínuo. Ou seja, meu rosto não doeu, eu tirava o remédio. Gente, que Caramba, loucura. E 10 você e vê 15 assim, já, como assim? entendeu o que você tinha a partir da informação, quando você, com autonomia, foi buscar e entender, falou, peraí, eu primeiro preciso entender o que está acontecendo comigo, eu preciso entender quais são os efeitos, as sequelas que as medicações estão Exatamente. fazendo. Porque meu maxilar deslocou, voltou para o lugar. Eu falei, cara, será que isso é uma sequela? Isso está muito sequelado para ser uma sequela. Eu acho que não. E Ó, comecei a eu pesquisar. espero É quando eu que todo mudei para o mundo, doutor eu Matheus. espero Ele, que todo mundo Amanda, que está aqui ouvindo aqui a gente hoje entenda a importância da autonomia do paciente. E a autonomia do paciente, ela só acontece com informação. Então, você sabe o que você está fazendo e você fala, isso aqui não está certo. Se a medicação estivesse legal comigo, eu não estaria assim. eu vou deixar uma coisa aqui bem clara para você, para todas as pessoas que estão vendo aqui hoje. O tratamento não pode ser pior do que a sua doença. Se ele Exatamente. te der mais efeitos colaterais, se ele te deixar muito acamada, ele não é o certo para você. Tá errado. Não é. Tá errado, Tá busque. errado. Não está compatível com o seu Uhum, corpo. O remédio ele tem que se ajustar no seu corpo para melhorar a sua qualidade de vida, não para piorar. exatamente. Então, se E o caso contexto, alguém sinta isso, procura ver porque tá errado. ele é individual. Exato. Não é porque você teve uma reação ao Ocrevus
que Pri vai ter também uma Eu reação ao Crevos. sempre deixo isso muito claro, eu nem falo abertamente tudo que aconteceu. Eu falo, gente, o Crevos é um ótimo remédio. Uhum. Eu tenho Eu várias tenho, amigas com eu Crevos. tenho vários clientes que utilizam o Crevos e estão super bem com o Crevos. Super bem. Como eu tenho vários clientes que usam Kesimpta e estão super bem com Kesimpta. E agora usam uma Mavenclad e estão super bem com uma Mavenclad, que uma Mavenclad é via oral. Sim. Então, graças a Deus, a gente tem muito acesso a tecnologias e uma diversidade de medicações. E com certeza vai ter uma que vai encaixar. Vai ser para você, menina. Quando eu fui pro Kesimpta, eu fui assim, ó. É o meu último, é o anjo. Eu não vou deixar ele subir. Eu não acreditei nele, não, mas eu fiquei assim, ó. E foi verdade, foi o meu remédio. Foi o quinto, mas eu cheguei no quinto, então não desiste no percurso. Sim. Gente, eu sei que já tá 10h15, mas cabe mais uma pergunta super rápida, doutora, prometo. Cabe várias. Tá. Vou botar aqui o carregador. Então, eu estive numa reunião da Rede ABEM no final de maio. E aí, as associações que estavam presentes do Brasil todo, a gente ficou conversando sobre aquela nova regra que, no caso, o pessoal pode colocar um membro das associações ou dos representantes legais para participar da votação e para dizer o motivo pelo qual está sendo votado aquele tipo de medicamento. Eu não sei se você ficou sabendo disso, doutora, Sim. que agora tem uma representação. É da Conitec? Isso. Sim. De que forma isso pode nos ajudar? E assim, foi uma grande vitória, né? Então, na tua visão, como você vê esse cenário agora? Eu acredito veemente que o principal, seja paciente, seja advogados da saúde, seja associações, é ter voz. Que quando a gente tem voz nos espaços de poder, a gente consegue quebrar paradigmas. Então, infelizmente, hoje, no âmbito da Conitec, que é uma câmara, e é uma câmara muito rigorosa, muito séria, muito responsável, né, que ela analisa toda e qualquer incorporação de novas tecnologias para dentro do Sistema Único de Saúde. Só que eu, apesar de entender, de elogiar, de saber o quão técnico eles são, eles esquecem de que por trás das decisões deles há vidas. Então, afetam pessoas. há pessoas. E não é só o paciente, a família também em volta, tá todo mundo. Exatamente. É toda a sociedade. Na verdade, é toda a sociedade. E tem Eles não estão botando roupa, eles estão botando sobre vidas. E tem pessoas que só se colocam no lugar do outro quando acontece com um membro muito próximo. Sim. Enquanto não acontece com um membro muito próximo, ele não tem empatia, ele não tem acolhimento, ele não tem senso de necessidade de ajudar. Infelizmente, essas pessoas não têm. Então, a importância das associações, dos pacientes, estarem dentro desses espaços de poder, falando de igual para quem decide as incorporações, isso é fantástico. Porque eles vão ver. Vamos quebrar. Não é só um papel, né? Ali existe pessoas com o que eles estão lidando naquele papel. Exatamente. Eu sou assim, eu sinto isso. Se você votar contra, eu morro. É simples assim. Exatamente. E outra, não é só a questão de viver ou morrer, de qualidade de vida ou ausência de qualidade de vida. É questão de evidência científica. Sim. Então, esses dias eu estava conversando com um juiz que ele falou que eu estava aplicando uma medicação para uma cliente minha, paciente oncológica, e lá no parecer da Conitec estava que havia uma sobrevida de 33% dentro de um conjunto de pessoas, de pacientes que fizeram uso da medicação. Né? E eles fizeram grupos, o grupo controle e o grupo placebo, né? Enfim. E aí deu lá 33% de sobrevida. Aí o juiz falou para mim, doutora, você há de concordar comigo que é muito baixo, 33%. Foi, doutor,
esse estudo falasse para mim que tá salvando uma vida, Já é o suficiente. dando Não vai te perguntar, podia estar sua mãe nesses 33%. então Né? Você ia lutar para salvar ela, Ai. ela seria 0,001 desses Isso mesmo. 33%. Mas eu acho que não pode falar isso, Amanda. Não pode. o quê? Ele Acho ouve que o não pode falar microfone e isso. fala, prende. O quê? O que a Amanda falou, falar uma coisa assim pro juiz, eu Pode. acho que não pode. Pode não. É, No militarismo também não pode. Seria Entendeu? bom. Seria Mas bom, mas É. não pode. Nessa forma, Ele vai falar pela não. ordem. Gente, eu queria agradecer a doutora. E eu conversei sobre isso. Eu falei assim: e se fosse sua mãe? E se fosse sua avó? E se fosse? A É, sua filha. não queira pessoalizar a situação. O juiz falou para mim: não estou pessoalizando. Não, são Eu estou falando pessoas. para um paciente oncológico, já que já está há 10 anos lutando contra o câncer e que já utilizou todas as medicações disponíveis, já carimbou todas. E que a única medicação que pode vir a dar uma sobrevida de 33% para ela, o doutor acha que é pequeno. O doutor quer Você acha que você quer matar ela? Dá vontade de falar. Isso eu nunca poderia ser advogada. Eu sou policial. No militarismo eu já fico assim, ó, quietinho. Eu tenho... Amanda já estava presa, se fosse advogada. Mas eu lido com bastante essa parte, entendeu? Mas tem que falar, a gente tem que falar. Só Senão que a gente coloca sabe até onde vida. ir, com que palavras usar, entendeu? Muda a forma de falar. Parece que eu não sei falar de outra forma, eu sei, por conta do trabalho. Mas assim, aqui é impessoal, eu tô falando o que eu acho mesmo, com todas as palavras que eu Sim. acho que poderiam ter sido, né? Mas não pode, não pode. Não. Doutora, infelizmente, nós. Cara, essa live podia. Meu Deus, Meia-noite. né, amiga? Entrar, vela à noite. Podia Maravilhosa. ser um plantão. Plantão, mas não pode. Parabéns. Vamos fazer parte 2. Com Se a doutora certeza. quiser deixar. Para estar mais vezes com vocês aqui. Com certeza. Precisamos da senhora também. Maravilhoso. Muito Precisamos. Você vai ver que eu já vou. Você falou, não faça barraco. Não garanto que eu não vá falar uma coisa e matar mil. Daqui a pouco. Hoje não. Já podia vir. A gente sempre consegue vencer pelo argumento, então não precisa do barraco. Sim, não. Uma vez de infusão, eu não venci com barraco, não. Eu fiquei bem serena no meu Instagram, só falando palavras bem bonitas, como o militarismo me ensinou, e marcando a mil. Aí, do nada, a mil. Oi, estamos liberando. Bom dia. Falei, eu lembro disso, eu lembro. Falei, qual era o dever deles, qual era o meu. Parabéns. Viu? Tudo tem solução. Gente, vamos fazer um print da foto? Bora lá? Todo mundo do sorrisão. 3, 2, 1. Foi. Gente, foi um Linda. prazer estar com vocês aqui hoje. Com certeza. Teremos parte 2. Foi maravilhoso. Por mim, eu ficava até meia-noite. Fico à disposição. Eu até ia falar com vocês sobre algo que é muito importante, mas depois a gente pode fazer uma parte 2, já me coloco à disposição. Recentemente, agora no mês de junho, eu até abri aqui para a gente conversar sobre isso, mas o papo foi tão legal que eu acabei não falando. Por isso E foi aprovado. Bom ter pauta. Foi aprovado recentemente o PCDT da esclerose múltipla no SUS. E é bem recente, é agora do dia 18 de 2025, a última atualização. Então, seria bom na hora a gente conversar sobre isso. A importância. Vamos marcar. Cortou. Zuckerberg cortou teu áudio. Zuckerberg tá igual a mim. Oi, meu ponto. Meu ponto sumiu, gente. Teu áudio. Zuquinho. Tomei as aplicações e ficou assim. Ai, agora eu perdi o ponto. Oi, mãe, foi embora, minha mãe. Cortou teu áudio. Menina, ela só tava falando do PCDT, calma. Ela também não tá ouvindo. Gente, foi maravilhoso estar com vocês aqui hoje. Vamos marcar uma próxima live com a doutora para ela falar sobre o PCDT da esclerose múltipla, que foi aprovado agora há pouco. A gente já explodiu essa live, o Zuckerberg não quer mais. Voltou.
E Voltou. voltou. Vocês ficaram mudas também. Todo mundo ficou muda. É o Instagram. O doutora. Instagram já tá começando. Se não parar, a gente A gente quebra. vai Cai. derrubar. É Zuquinho no... Mas a gente conversa sobre o PCDT Vamos Na na parte live. marcar dois. essa Sim, data. sim. A gente, eu sou abusada nesse ponto. Ah, é um abuso? Não, é uma gentileza. A gente faz essa data um pouco mais rápida Próximo. para a gente poder falar sobre esse assunto. O que a senhora acha? Então tá bom. Tá bom? Eu vou dar só um recado Beijo. rapidinho, pessoal de Maceió, Alagoas. Domingo tem o primeiro Niharos Day, todo mundo lá na Orla Fechada de Ponta Verde, para a gente falar sobre esclerose múltipla, NMO e MOG. Todo mundo convidado. Muito bom. E é free. Então vá. Vá. Quem é de Maceió, Alagoas, vá. É isso. Bem. Doutora, Tchau, muito Beijo. obrigada, viu? Muito Beijo. obrigada, doutora. A senhora foi maravilhosa. Tchau, tchau. Sucesso. Tchau, tchau. Beijo, beijo.